Meus caros, sinceramente, eu gostaria muito que não acontecesse em dias como o de hoje, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Afinal de contas, estamos a pouco mais de 72 horas das eleições para presidente e para governadores, no caso do segundo turno. E o que aconteceu hoje, como desdobramento do que vem acontecendo desde segunda-feira, é alguma coisa assim não é de botar as barbas de molho, não, para quem tem barba, mas é de arrepiar o pelo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Estou falando com vocês aí, quarta-feira, dia 26, são 5h30 da tarde, faz um calor desproposital aqui em Porto Alegre hoje, no Rio Grande do Sul. Desproposital para essa época do ano, mas enfim, é um clima meio opressivo, mas do ponto de vista político e eleitoral também o clima está opressivo em todo o Brasil aí, em função desse escândalo que já se tornou público aí, a respeito da denúncia feita na segunda-feira à noite pelo ministro Fábio Faria das Comunicações sobre sabotagem em relação à veiculação de propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro nas emissoras de rádio de todo o Brasil. Segundo o ministro, já de cara, na segunda-feira de noite, a sabotagem implica na supressão do correspondente a 53 dias de veiculação de propaganda eleitoral. Quer dizer, cada candidato tem direito a 30 segundos, várias vezes ao dia. Somando tudo isso aí, o escândalo que envolve a supressão, a fraude na veiculação de mensagens de rádio do presidente Bolsonaro na sua campanha eleitoral, equivaleria, segundo o ministro Fábio Farias, a 53 dias. Pois bem, na própria segunda-feira, o ministro Farias esteve com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, colocando essa questão para ele, e de noite o próprio PL entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, né, para investigar isso aí e para compensar as perdas do presidente Bolsonaro. Bom, eu já vou voltar a esse assunto aqui, mas antes, para que vocês se situem melhor, eu quero rapidamente descrever para vocês como é que funciona esse sistema de transmissão de propaganda eleitoral em rádio e televisão. A maioria das pessoas não sabe. Eu vou procurar ser bem didático aqui com vocês. Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu sou um homem de rádio, de televisão, de jornal, agora de internet. Acompanho política há muito tempo, já trabalhei nesses veículos de comunicações principais aí, e também cometi algumas candidaturas a parlamentar, não fui bem sucedido. Então eu tenho conhecimento de causa, mas além disso ainda conversei com vários especialistas hoje em direito eleitoral que confirmaram tudo que eu vou falar aqui para vocês a respeito de como é que funciona esse sistema de transmissão de propaganda eleitoral em rádio e televisão. Ele funciona do seguinte: no caso do segundo turno da eleição presidencial, os tribunais regionais eleitorais ficam de fora de todo o sistema de distribuição de propaganda eleitoral. No caso específico do segundo turno da disputa presidencial. Nesse caso, fica tudo concentrado em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, lá dentro do prédio do Tribunal Superior Eleitoral, funciona ali o que o ministro Alexandre de Moraes chama de um pool de 10 emissoras de rádio e televisão. Algumas privadas, como o Globo, SBT, CNN, outras estatais, como a TV Senado, a Rádio Câmara. Então, esse pool dessas emissoras é que ele recebe as propagandas dos partidos, dos candidatos, mas recebe dos partidos políticos. Todo dia recebe isso aí. Esse pool recebe. E ele é quem distribui para as emissoras de rádio e televisão de todo o Brasil essas propagandas aí. Ele que distribui. Mas ele funciona dentro do Tribunal Superior Eleitoral, ele usa toda a infraestrutura do Tribunal Superior Eleitoral e servidores do Tribunal Superior Eleitoral. E mais, o coordenador do pool é funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. Deu para entender? Então, os partidos mandam a propaganda do Bolsonaro e do Lula lá para esse pool,
que funciona lá dentro do TSE, com estrutura do TSE, com funcionário do TSE, e esse pool é que distribui para as emissoras de rádio e televisão essa propaganda que receberam dos partidos políticos. Bom, o coordenador, como eu já disse, é do Tribunal Superior Eleitoral. É fácil de entender, né? É simples assim. Sabe? Eu vou repetir aqui pela enésima vez. Isso funciona assim. Os partidos políticos mandam as propagandas para o pool, localizado lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral, e esse pool distribui essa propaganda para as emissoras de rádio e televisão de todo o Brasil. É simples assim. É bem isso aí mesmo. É fácil de entender. Eu podia, claro, falar no caso dos estados, mas o que eu estou falando é do quadro da disputa presidencial, porque é aí que está o problema, né? Bom, o que aconteceu? Então, resumindo, recapitulando, na segunda-feira à noite, o ministro das Comunicações, Fábio Farias, chamou uma coletiva e disse, olha, houve sabotagem, houve fraude na veiculação das propagandas do presidente Bolsonaro. Algo como 53 dias deixaram de ser veiculados só na primeira quinzena agora deste mês. E, pior ainda, houve uma superprogramação dos comerciais do Lula. Opa! Então o que ele diz? Houve sabotagem, houve fraude eleitoral. As rádios transmitiram menos propaganda do Bolsonaro, muito menos. Só para vocês terem uma ideia, na Bahia, de cada 4 propagandas que o Bolsonaro teria direito, foi veiculada apenas uma. Assim. Então ele fez essa denúncia. Durante a tarde ele esteve com o ministro Alexandre de Moraes e disse isso para ele. Mas não levou as provas. Tá? Mas de noite, acostou lá no Tribunal Superior Eleitoral para o Alexandre Moraes uma representação denunciando isso aí. Né? O que fez o Alexandre de Moraes? Imediatamente, praticamente no outro dia, disse, olha, eu recebi esse material, ele é inconsistente, vocês têm que 24 horas para apresentar provas mais consistentes. Aí já estamos falando de ontem, terça-feira. Né? De manhã ele disse isso. Deu 24 horas. O PL nem esperou 24 horas. Com certeza já esperava que ele dissesse isso o Alexandre de Moraes e estava preparado com uma bateria de provas materiais de tamanho oceânico, comprovando a fraude. E imediatamente protocolou ontem essa documentação no Tribunal Superior Eleitoral. Opa, e o ministro Alexandre de Moraes não tirou nenhuma nota já, como no dia anterior? Não disse que era inconsistente isso aí, nem que é consistente? Não disse nada, né? Até porque ele foi atropelado por essa abundância de provas aí na terça-feira. Pior ainda é que agora, hoje, quarta-feira, o que aconteceu? O coordenador do pool das emissoras, que se chama... Como é que está o nome dele aqui? Alexandre Gomes Machado, que é funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, procurou a Polícia Federal em Brasília. Né? Ele foi lá na Polícia Federal, não foi chamado. Ele foi lá espontaneamente passar a termo denúncias gravíssimas, confirmando tudo que vem dizendo o presidente Bolsonaro, o Fábio Farias e a representação que está nas mãos do Alexandre de Moraes com uma batata quente. Confirmou tudo. Por que ele fez isso aí? Esse funcionário, o Alexandre Gomes Machado. Simplesmente pelo seguinte, porque ele disse que passou um e-mail para a senhora Ludmila Maluf, que é do gabinete do Alexandre de Moraes, dizendo para a Ludmila o seguinte, olha, Ludmila, eu recebi um e-mail aqui da rádio FM Online, e a rádio disse que não está veiculando conforme a programação, que não está recebendo esse material, não está veiculando. Opa, a Ludmila, o que ela fez? Foi lá no Alexandre de Moraes, falou com a turma dela toda lá, e 30 minutos depois, os seguranças do Tribunal Superior Eleitoral foram lá no coordenador do pool de emissoras, o Alexandre Gomes Machado, que é funcionário da casa, e disse, você está demitido. Ele é funcionário do TRE do Distrito Federal, ele estava cedido ali, e foi demitido da condição dele de coordenador do pool. 30 minutos depois de ele ter feito essa denúncia para Ludmila ali, a reação não foi vamos tomar providência, não, você vai para fora, entendeu? Quer dizer, é aquela história, né? A minha filha está engravidada, em vez de
tomar uma providência, ele vou tirar essa poltrona aqui, né? E tirou o Alexandre Gomes Machado do cargo. E ele ficou com medo, inclusive, porque ele foi tratado com tanta rispidez que disse, bom, esse pessoal vai me matar, né? E aí ele se tocou lá para a Polícia Federal e passou a termo denúncias gravíssimas. A mais importante delas é a de que o Bolsonaro está forrado de razões na denúncia dele, de que aquilo que ele está dizendo sobre fraude nas emissões de propaganda eleitoral, nas rádios, é isso mesmo. E mais, o que ele disse, isso vem acontecendo desde 2018. 2018 foi a eleição do Bolsonaro. Desde 2018 vem acontecendo. E eu tenho advertido isso e não me ouvem, porque não querem ouvir, porque são os mandantes, provavelmente, desse crime, né? Bom, em seguida, então, o Tribunal Superior Eleitoral tirou uma nota, o ministro Moraes tirou uma nota, eu publiquei, está publicado, tudo isso que eu estou falando aqui está a termos no meu blog polibiobraga.com.br, vou lá, dá uma olhadinha lá, está tudo ali, toda essa sequência aí. Mas depois dessa denúncia formalizada na Polícia Federal, que veio a público de imediato, né? Até pelas mãos do próprio coordenador do PUL, porque ele está com medo de ser morto, né? Já tem gente pedindo proteção policial para ele, né? Porque o cara é um arquivo vivo, né? Bom, o que o Alexandre de Moraes faz? Tira uma nota, agora de tardezinha, tirou uma nota dizendo o seguinte, olha, isso aí, quem distribui é o PUL dessas emissoras de rádio e de televisão. Aí. O PUL é que distribui isso aí, a responsabilidade é deles, né? Aí, bom, eu fiquei pensando, de cara, digo, ele está tentando empurrar com a barriga esse problema aí, para mais adiante, para ver o que vai acontecer, está empurrando com a barriga, né? Mas acontece, e eu conversei com alguns advogados especializados em direito eleitoral, eu também sou advogado, mas não nessa área, mas acompanho bem essa área, como jornalista e como advogado também. Bom, aí o que acontece aí? O que eu fiquei sabendo é o seguinte, pela lei, tá? O operador é realmente esse pool de emissoras, mas o controlador legal, o fiscalizador legal, o responsável legal, é, sem dúvida nenhuma, o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, a nota não resiste. Um dos advogados com quem eu conversei disse, olha, Políbio, isso não resiste nem a 5 minutos, porque a responsabilidade é total do Tribunal Superior Eleitoral. Até porque esse povo funciona dentro do tribunal, são servidores do tribunal que estão ali trabalhando, o coordenador é CC do tribunal, tudo tem a ver. E do ponto de vista legal, o controlador, o fiscalizador, é com certeza o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente nesse caso do segundo turno, de eleição presidencial, quando tudo está concentrado lá no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, né? Olha, senhores, agora de tarde estava ouvindo o discurso do presidente Bolsonaro em Teófilo Otoni, e ele disse, olha, isso aí, essa fraude tem o dedo do PT. Claro que tem o dedo do PT. Por que não tem o dedo do PT quando se trata de fraude ou de escândalo, né? Claro que tem. Mas é evidente que a execução desse plano diabólico, se é que se pode falar assim, é do Tribunal Superior Eleitoral. A operação é do PUL, mas o controle e a fiscalização e a responsabilidade legal é do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem como fugir disso aí. O radiolão, que é como está sendo chamado esse novo escândalo político eleitoral, fazendo uma alusão ao mensalão e ao petrolão, agora é o radiolão, não tem como corrigir essa situação, a não ser pela intervenção no próprio Tribunal Superior Eleitoral e no adiamento das eleições, coisa que eu sinceramente não defendo, porque não é de conveniência política nem eleitoral. Isso seria altamente prejudicial para o presidente Bolsonaro. O presidente sabe disso. Porque o Lula, cá para nós, está perdido. Há 3 dias ele não sai de casa em São Paulo.
a não ser para um outro compromisso. Hein? Enquanto o Bolsonaro fica rodando pelo Brasil todo, se reunindo com milhares de pessoas, o Lula está lá, desde segunda-feira, dentro de casa. E a mídia tradicional, que é alinhada com ele, nem acha estranho isso. Na última semana das eleições, o candidato que, segundo as pesquisas ajustadas, está na frente, não sai de casa. Olha que conforto, não é? Enquanto isso, o Bolsonaro sai para as ruas e é abraçado por milhares de povo, como aconteceu há pouco agora em Teófilo Otoni, né? Bom, o que eu quero dizer para vocês, finalmente, é o seguinte: não tem que adiar nada. Tem pessoas que eu tenho, pelas quais eu tenho maior respeito, que acham que tem que adiar essa eleição, tem que intervir no Tribunal Superior Eleitoral de imediato, adiar a eleição para 30 de dezembro. Eu acho que, se as coisas continuarem do jeito que estão até agora, como eu narrei, não é caso, a não ser que piore muito isso, né? Não é o caso de uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e no adiamento das eleições para o dia 30 de dezembro, já com uma outra configuração do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, senhor, é eleição já. Queremos eleição já, dentro das 72 horas, né? O resto, cá para nós, a gente vê depois, né? E a gente vai ter, com certeza, a oportunidade, o comando para poder decidir o que fazer depois. Mas agora não. Agora é eleição já. Como dizia o Fernando Collor, duela a quem duela. Eleição já.